O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último sábado, dia 25 de setembro. Boris Johnson paralisa o Brexit para interromper a crise dos caminhoneiros. Não foi por falta de aviso, né, Felipe? Exatamente. Na época ficava lá todo mundo enchendo nossa paciência de globalistas anti-Brexit, só que você criar uma mudança, né, tão grande num relativo curto período de tempo, obviamente que vai gerar uma série de traumas. Nesse caso, quais são os traumas? Né? São dois problemas principais. Um deles é que agora, pós-Brexit, você tem uma fronteira, de fato, para produtos entre a Europa continental e o Reino Unido. Isso faz com que produtos tenham ficado encarecidos, ou demorem para chegar, ou até mesmo tornem-se menos interessantes de serem levados para o Reino Unido. No caso, especificamente, para os caminhoneiros, né, um abraço aí a toda a comunidade que joga Euro Truck Simulator, né, enquanto nos ouve. No caso dos caminhoneiros, você tem um cara que está lá trabalhando, dirigindo o caminhão, ele tem que levar uma carga de lugar X a lugar Y, só que o Reino Unido cada vez mais deixa de ser interessante de ser esse lugar Y, de ser o destino. Por quê? Porque o caminhoneiro, ele vai ganhar por quilômetro percorrido. Ele não vai ser remunerado por tempo na estrada, porque as empresas fazem isso para incentivar que o cara entregue cada vez mais rápido. Então ele ficar parado lá na aduana, esperando os trâmites para poder entrar no Reino Unido, torna menos interessante. E segundo, boa parte dos caminhoneiros que operavam no Reino Unido ou para empresas britânicas eram das nacionalidades, especialmente do leste europeu, né, búlgaros, romenos, não apenas, claro, né, mas especialmente do leste europeu, que foram chutados com o Brexit. Então, qual foi a consequência? O Reino Unido está passando por um desabastecimento de uma série de produtos, incluindo aí combustível, porque ficou sem motoristas e porque a viagem para o Reino Unido tornou-se uma viagem menos interessante do ponto de vista econômico. O governo britânico estima, né, que o déficit é de cerca de 100 mil caminhoneiros no Reino Unido. Tá? Antes que algum ouvinte nosso se anime e fale, poxa, vou para o Reino Unido trabalhar como caminhoneiro, claro, você pode ir e fica completamente à vontade, só que eu vou te lembrar também que é a mão errada lá, né? Então não basta saber dirigir o caminhão, você ainda vai ter que dirigir o caminhão na mão esquerda. Enfim, o que o governo britânico fez? Decidiu convocar, né, decidiu contratar temporariamente, com uma sessão temporária de 5 mil vistos para caminhoneiros da União Europeia possam trabalhar no Reino Unido nos caminhões para resolver essa crise de desabastecimento. Os combustíveis levou a filas quilométricas, levou a vários vídeos de pessoas brigando e saindo no soco nas filas dos postos de gasolina. Também levou a uma crise de desabastecimento nos supermercados, tá? Faltando produtos, especialmente, claro, produtos que vêm, né, da Europa continental ou que são de empresas da Europa continental. Então, o Brexit causou um desabastecimento de supermercado, de combustíveis, mais a crise do gás, que a gente mencionou semana passada. Então, o cenário britânico nos últimos 10 dias ficou bem complicado, bem difícil, para não dizer quase caótico.
tá? Inclusive, viralizou o vídeo, né, de dois calvos saindo na mão num posto de gasolina. O que tem a ver eles serem calvos? Não, é que chamou a assim? atenção também do fato deles serem carecas. Os nossos ouvintes calvos estão indignados com você. E, junto com isso, o governo também suspendeu algumas regulamentações do mercado de combustíveis para facilitar a chegada de combustível às bombas, né, para os consumidores. Convocaram o exército para dirigir caminhões nesse processo todo e também tentar contornar a crise de desabastecimento, que aí ontem ela já começou a melhorar um pouco. Só que uma crise começa a melhorar, outras, né, começam a surgir. Primeiro, o governo britânico decidiu, não sei se o termo correto é reestatizar, tá? Porque não é exatamente uma reestatização, mas o Departamento de Transportes do Reino Unido disse que vai reassumir as operações de algumas linhas de trem da empresa Southeastern, tá? Que o nome completo é London and South Eastern Railway Limited, depois de descobrirem que a empresa desviou 25 milhões de libras do dinheiro do governo, que deveria ter sido usado para a melhoria dos serviços, e a empresa embolsou, colocou no bolso de alguém. E aí, o Departamento de Transporte vai usar uma operadora transitória até que uma nova operadora possa ser definida. Então não chega a ser uma reestatização completa, porque não vai ser um processo definitivo, vai ser um processo transitório. Junto com isso, nas Ilhas Jersey, que fica ali no Canal da Mancha, voltamos a ter cenas lamentáveis de porradaria entre pescadores franceses e pescadores britânicos, já que a ilha de Jersey começou a rejeitar os pedidos de licença para pescadores franceses nas águas de Jersey. Tá? Lembrando que Jersey é uma dependência, né, da coroa, é uma dependência, não chega a ser parte do Reino Unido, mas é como se fosse, né, na prática. Vamos botar nos termos mais simples aqui. Lembrando que 3 anos atrás a gente teve lá aquela verdadeira batalha naval improvisada, em que os caras jogavam rojão, um barco jogava rojão no outro, teve barco abalroando o outro, e as autoridades francesas já pediram, né, uma reunião de emergência com autoridades de Jersey e autoridades britânicas. Além disso, chegou ao fim o esquema, né, das licenças de trabalho causadas pela pandemia no Reino Unido. Só que mesmo assim, cerca de 1 milhão de pessoas ainda não sabem como será o seu futuro. Por quê? Porque acabou o programa de governo das licenças de trabalho, só que são pessoas cujos ramos de atuação ainda não voltaram completamente a operar com a pandemia. Então, a matéria da BBC, inclusive, usa o termo limbo, tá? Que cerca de 1 milhão de trabalhadores estão no limbo depois do fim das licenças da pandemia. E, finalmente, né, aí uma outra notícia, mas apenas uma que gerou bastante repercussão, a gente chegou até a comentar aqui há muito tempo atrás, mas o ex-policial londrino Wayne Couzens, de 48 anos de idade, ele foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional pelo sequestro, estupro e morte da executiva Sarah Everard em Londres, justamente o caso que ocorreu em março, tá? Então ele foi condenado à prisão perpétua. Notícia da terça-feira passada, dia 28 de setembro. Países Baixos elevam segurança de Premier contra suposta ameaça da mocromáfia. Felipe, explica pra gente qual organização criminal é essa. A mocromáfia é um nome que
inclusive algumas pessoas interpretam até como preconceituoso, racista, que são as quadrilhas, normalmente com integrantes de origem marroquina, né, que operam nos portos dos Países Baixos e da Bélgica, que são os grandes pontos de entrada de drogas na Europa, especialmente cocaína, né? Muita gente sempre comenta, olha só, os Países Baixos, às vezes é um comentário um pouco intelectualmente desonesto, né? Mas os Países Baixos tinham uma política flexível em relação à maconha, e aí, olha só, agora eles são um lugar afetado pelo tráfico de drogas. Na verdade, o que faz os Países Baixos serem um lugar afetado pelo tráfico de drogas é o fato de ser um grande hub portuário da Europa desde, basicamente, a Idade Média, né? A região de Flandres. Então, a cocaína... Roterdã tem um dos maiores portos do mundo, né? Exatamente. Né? Então, muito da cocaína que entra na Europa entra pelos Países Baixos, inclusive parte dela é seguro dizer que ela sai do Brasil. Né? O Brasil acaba sendo uma rota da cocaína para a Europa devido à sua costa atlântica. Né? Inclusive, o prefeito de Roterdã é de origem marroquina, né? O Ahmed Abu Taleb. Né? A gente já tinha destacado, né, a eleição dele em edições passadas. E o premier, Mark Rutte, ele estaria, né, ele está tentando elaborar um plano de governo, né, um plano nacional junto com as forças de segurança para a repressão desse comércio, e por conta disso ele sofreu ameaças, né, de parte dessas quadrilhas, e por conta disso teve que mudar a sua rotina, né, especialmente o fato de que ele costumava pedalar, né, diariamente até o seu escritório, né, numa coisa bem holandesa, né, bem neerlandesa, mas agora o Serviço de Proteção Real e Diplomática, né, que é a polícia que protege a família real, o chefe de governo determinou ali que ele tem que mudar um pouco as suas rotinas e passou a ser escoltado também. Também na última terça, Tunísia nomeia pela primeira vez uma mulher para chefiar governo. Pois é, né? Que aconteceu? O senhor presidente / ditador, né? O Kais Saied, que em julho suspendeu o parlamento, dispensou o primeiro-ministro, falou, vou governar por decreto, assumiu poderes judiciários também, né? Então acabou aí com essa coisa de separação de poderes, le poder se moi. O que ele fez? Ele nomeou a professora universitária, geóloga, que foi ministra da Educação anteriormente, a Naila Bouden Roudani, como primeira-ministra, como nova primeira-ministra e chefa de governo. Tá? Ela então se torna a primeira mulher primeira-ministra de um país árabe. Então, é um avanço, né? É uma coisa, né? A Tunísia fazendo história e tal. O Saed falou que é uma honra para a Tunísia e para as mulheres tunisianas. Não. Na verdade, o Kais Saied está usando a professora Roudani, com todo aí o respeito a ela e sua carreira acadêmica, mas está usando ela como ofensiva de relações públicas, né? Está usando ela ali para dar um verniz de modernidade, um verniz de avanços no que hoje é uma ditadura e um processo de um golpe de Estado que ocorreu na Tunísia, né? Então, falar, olha só, eu não sou um ditador cruel, olha só o que eu estou fazendo de legal aqui, eu estou colocando até uma mulher de primeira-ministra, até uma mulher, gente, né? Então, é mais ou menos isso, é uma ofensiva ali de relações públicas para mudar um pouco o foco, para manter, inclusive, a argumentação dele, né, de que ele suspendeu o parlamento para evitar retrocessos,
para conter, né, o grupo islamista tunisiano ligado à Irmandade Muçulmana. Então, e assim, na prática, né, a Rondani, não sei quais serão os poderes dela, acredito que não serão muitos. Então, é muito mais um golpe de imagem ali, uma questão de relações públicas do que outra coisa. E ainda no continente africano, mais ao norte do continente, né, a gente teve que dar um jeito aqui no roteiro, nós vamos até o Mali rapidamente, já que... Mais ao sul, no caso, então. Mas é que o Mali está mais para o norte do continente africano. Assim, não, é que em relação à Tunísia está mais ao sul. Ah, sim, em relação à Tunísia está mais ao sul, porque a única coisa em relação ao norte da Tunísia é o mar. Mas a gente vai até o Mali, já que o Sergei Lavrov, dando uma entrevista nas Nações Unidas, né, disse que o Mali que convidou, o Mali que procurou a empresa russa, o Grupo Wagner, né, que é um grupo de mercenários, ou né, o Private Military Contractors, que juridicamente não são mercenários, são outra categoria, mas enfim, são quase sinônimos. E o Lavrov disse que eles convidaram o Grupo Wagner porque estão combatendo o terrorismo e porque a França começou a retirar significativamente o seu componente militar do Mali. Tá? Aí, alguns dias depois, o governo do Mali, lembrando que o governo do Mali é um governo fruto de um golpe de Estado, disse que a França estava abandonando o país na sua luta contra terroristas. No que o ex-comandante das forças francesas do Mali disse que a junta militar do Mali esfregou os pés, né, pisou no sangue de soldados franceses. Meio que falando, olha, a gente estava colaborando e vocês que atrapalharam tudo, vocês que deram golpe, vocês que... Então vai ficar essa discussão, né? As autoridades do Mali vão falar, olha, a gente chamou os russos porque os franceses começaram a se retirar. A França vai falar, não, a gente começou a se retirar porque vocês convidaram os russos. E ainda também tivemos 5 soldados do Mali mortos quando um comboio no sul do Mali foi atacado pela filial local da Al-Qaeda, que inclusive reivindicou a autoria pelo atentado, e o comboio em que eles estavam fazia parte de um comboio de mineração a uma mina de ouro de propriedade que é explorada por uma empresa australiana, tá? A Farfinch, tá? Que opera na mina de ouro de Morila. Notícia da quarta-feira passada, dia 29 de setembro. 5 generais turcos em serviço na Síria teriam renunciado aos seus postos. Pois é, o teriam, né? É porque ainda não está confirmado, são boatos, fontes, o governo turco estaria tentando, né, contornar essa possível crise. O primeiro veículo de notícias a falar disso foi o Al Monitor, que mencionou que 5 generais turcos em serviço na Síria, tá? Isso é importante, ou seja, 5 especificamente em serviço na Síria, e eles teriam renunciado em protesto à aposentadoria compulsória impostas a dezenas ou talvez até centenas de coronéis, tá? Ou seja, o governo Erdogan, estaria fazendo mais um expurgo dentro das Forças Armadas, especialmente ali dentro do oficialato intermediário dessa vez. E aí, 5 generais teriam renunciado aos seus postos, talvez pedido para serem reformados, pedido, né, aposentadoria. Nomes que falam, né, dos generais são Hazan Ostenkin, Mustafa Enis Kos, que comanda um grupo de operações especiais na Síria, e Orhan Akurt, que também comanda outro grupo de operações especiais na Síria. Tá?
o Ministério da Defesa turco negou que isso tenha acontecido, dizendo que 2 generais pediram sim para irem para a reserva devido a questões familiares, tá? Então podem estar mentindo sobre as razões, podem estar escondendo os outros 3. De qualquer jeito, parece ali que tem uma espécie de novo expurgo do governo dentro das Forças Armadas, só que dessa vez, aparentemente, nós podemos ter algum princípio de reação pelas Forças Armadas turcas em relação ao Erdogan, tá? A outra notícia é que a Grécia, tá, a grande rival turca ali do lado, anunciou um contrato de compra de fragatas francesas e a Grécia e a França meio que anunciaram um pacto de defesa. O que é curioso, se você pensar que os 2 países são da OTAN. Então eles teoricamente não precisariam de um pacto de defesa extra, né? Porém, a Turquia, né, meio que passou o recibo, né, dessa novidade, e o Erdogan se encontrou com Vladimir Putin em Sochi, ali no Mar Negro, ontem, quinta-feira, dia 30, e nesse processo a Turquia anunciou a compra, né, de vários novos equipamentos militares russos, tá, incluindo novos mísseis antiaéreos do modelo S-400 e possivelmente a compra de submarinos russos, tá? Então você vê, você tem a Grécia anunciando a compra de fragatas, aí agora a Turquia, né, anunciando a compra de submarinos russos. Então não deixa de ser interessante, muito provavelmente as 2 coisas estão ligadas, né, uma às outras. E ali no Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos, né, vão dar início hoje, né, deram início hoje, à Expo 2020, né, a exposição mundial, né, que havia sido adiada de outubro de 2020 por conta da pandemia, né, e ela vai ser realizada aí até 31 de março de 2022. Tá? Então teremos ali exposições, pavilhões de 192 países sob o slogan de conectando as mentes e criando o futuro. Tá? Então certamente teremos notícias aí, certamente vai ter um Globo Repórter lá, vão mandar algum repórter para mostrar as coisas muito loucas que estão ocorrendo na World Expo, né? E aí vai ter, sei lá, algum robô que joga ping-pong, alguma coisa assim. Bem, e essa semana, excepcionalmente, não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo e último bloco do Giro de Notícias. Pode cambiar, se pode volver, se pode provar. Giro de Notícias. Três notícias de ontem, quinta-feira, dia 30 de setembro. Falece Alexandre José Maria dos Santos, primeiro padre negro de Moçambique. Pois é, ele foi ordenado padre em 1953, o primeiro padre moçambicano negro, em 1953. Tá? Ainda colônia. Ainda colônia, mas se você olhar, né, o perfil demográfico de Moçambique, não faz muito sentido. Né? Ele foi tornado cardeal em 1988, né? E ele, né, como cardeal, então ele se torna o Dom Alexandre José Maria dos Santos, e ele faleceu aos 103 anos de idade, ontem, dia 30 de setembro. E ele também teve um papel importante como mediador, né, nas conversas para o fim da Guerra Civil Moçambicana, né, e os acordos de paz ali na década de 1990, especialmente o Acordo de Roma. Né? Então, ele é uma figura não só histórica pelo seu pioneirismo como um padre negro moçambicano, mas também pelo seu papel político,
na mediação para o fim da guerra civil. Ainda no continente africano, o ex-coronel do exército de Ruanda, o Teosnet Bagosora, que é considerado, teve um papel muito importante na execução do genocídio de Ruanda em 1994. Ele estava preso, né, uma sentença de 35 anos, pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda, por crimes contra a humanidade, e ele morreu na prisão no Mali, ele que tinha 82 anos de idade. Tá? E na Nigéria, um evento absurdo, que foi o seguinte: a Força Aérea Nigeriana realizou um ataque contra um mercado no estado de Borno. Né? O estado de Borno fica bem no nordeste do país, é um estado controlado por forças do Boko Haram. E a Força Aérea Nigeriana alegava que esse mercado de peixes era utilizado para lavagem de dinheiro e contrabando, né, de mercadorias, e a Força Aérea Nigeriana realizou um ataque e 50 pessoas morreram, a maioria deles civis. Tá? Imagina você atacar um mercado de peixe durante a manhã de um dia de semana. Tá? A maioria das pessoas que morreram eram pessoas comuns. Tá? Então, assim, e isso colabora, inclusive, para uma questão que a gente comentou um tempo atrás, que é: grupos de direitos humanos querem bloquear a transferência de aviões A-29 Super Tucano para a Força Aérea Nigeriana, alegando que esses aviões serão utilizados para violações de direitos humanos. Então esse ataque muito provavelmente vai ser usado para essa argumentação que pressiona os Estados Unidos para impedir essa transferência. Por quê? Porque o Super Tucano, embora seja um projeto brasileiro, um projeto da Embraer, ele usa componentes de origem dos Estados Unidos, né? Peças, enfim. Então, certamente vai fazer parte dessa discussão um ato completamente absurdo. Congresso dos Estados Unidos evita paralisação do governo, mas impasse sobre pacotes de Biden prossegue. Pois é, o governo dos Estados Unidos corria o risco de ficar sem orçamento, né, passar pelo shutdown, que várias vezes acontece, né, quando o orçamento dos Estados Unidos não entra em acordo com o legislativo, então o dinheiro do governo federal acaba, aí tem aquelas coisas, né, fecha parques, fecha iniciativas do governo federal, fecha até mesmo iniciativas de questões como, por exemplo, sanitárias e prevenção de incêndios, coisas desse tipo. Chegaram num acordo e aí empurraram com a barriga, então o governo vai ter dinheiro para se manter até dia 3 de dezembro, e aí quando a discussão vai ser retomada. Também em relação aos Estados Unidos, saíram documentos mostrando que o Mike Pompeo, ex-diretor da CIA, né, antes de ser secretário de Estado, ele era diretor da CIA, ele teria cogitado realizar uma operação para sequestrar o Julian Assange. Tá? Os Estados Unidos impôs sanções ao Hezbollah junto com o Catar, especialmente a sua rede de financiamento, que é muita dela localizada no Catar, justamente, e o Antony Blinken disse que o prazo está acabando para o Irã retomar as conversas nucleares, e a gente sempre lembra que quem começou a violar o acordo nuclear foi os Estados Unidos, então é muito simples cobrar o Irã por algo que os Estados Unidos que fez, por isso que ele é um brincalhão. Sérvia e Kosovo chegam a acordo para acabar com as tensões na fronteira. O que aconteceu? Né? As autoridades kosovares impuseram, né, uma nova regulação dizendo que carros que cruzassem a fronteira precisariam usar placas kosovares provisórias. Tá? E vamos lembrar, boa parte da população de Kosovo é sérvia. Tem muita gente que mora de um lado da fronteira, trabalha do outro, ou então tem famílias dos dois lados da fronteira, então mora e trabalha de um, mas vai visitar familiares no outro. Então você tem um fluxo relativamente constante e livre de pessoas. Tá? E as autoridades kosovares colocaram essa nova regulamentação que exigiria de carros vindos da Sérvia uma placa provisória. Isso significaria, claro, mais dor de cabeça e mais dinheiro, mais gastos. Os sérvios começaram a protestar,
a polícia kosovar foi mobilizada, lembrando que a polícia kosovar é, na prática, as Forças Armadas do Kosovo. Com isso, a Sérvia mandou tropas para a fronteira, acusando o Kosovo de fazer provocações na fronteira. Tá? Começou ali um cenário de uma possível desinteligência generalizada, porém, o enviado da União Europeia para as negociações, o Miroslav Lajčák, intermediou o acordo e foi abandonada a ideia de placas de trânsito provisórias e foi adotada a ideia de uma placa de trânsito futura, nova, para pessoas da fronteira que não tenha símbolos nacionais, que são vistos como elementos de provocação. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Abrindo o mês de outubro, o Equador anuncia perdão de 2.000 detentos para tentar conter a crise penitenciária. Pois é, uma notícia de agora há pouco, tá? Quase, sei lá, a gente tá nesse momento aqui 21h30, mais ou menos, uma notícia de cerca de 2 horas atrás, em que as autoridades equatorianas disseram que vão libertar 2.000 prisioneiros de maneira condicional, priorizando pessoas que tenham cometido crimes leves, mulheres, enfim, para diminuir a lotação das penitenciárias e também, segundo o Bolívar Garzón, que é o diretor da segurança prisional equatoriana, da autoridade prisional equatoriana, também para permitir remanejamento de presos. Tá? Então eu imagino que, por exemplo, né, a ideia de você libertando 2.000 pessoas, aí você consegue colocar todos os integrantes de uma facção em um presídio, você não vai misturar eles, ou então consegue isolar lideranças, não sei, mas esse anúncio foi feito agora há pouco, dessa libertação provisória de 2.000 detentos.